Fala, galera, estamos de volta aqui com o nosso professor pós-doutor Jorge Ney Brito, de São João del Rei, dando continuidade à gravação do nosso podcast, do MECcast, o podcast da Engenharia Mecânica, uma edição especial, edição da Semana CREA de Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde. Queria aqui nesse momento, nesse ato, agradecer ao CREA Goiás, pelo patrocínio perante o nosso evento. É um parceiro e patrocinador de vários eventos que a gente faz aqui. Desta vez ele continua sendo o nosso patrocinador master e nosso patrocinador de maior peso, não desmerecendo os outros, A gente tem alguns outros, mas o CREA ele já vem de longa data. E eu sou suspeito em falar também, o Daniel também eu sou o conselheiro titular, ele é adjunto, Sim. E eu não sou ninguém. Nós temos aqui pessoas do CREA, o professor Jorge Ney já foi conselheiro também, e o Luiz Rogério é ninguém. Não sou ninguém. Mas eu tô caminhando. Pois mas eu ainda estou dentro do CREA como membro do CI, que é o Colégio de Instituições de Ensino, e sou inspetor secretário da inspetoria do CREA de São João del Rei. A gente quando diz que quando a aranha, o bichinho do CREA morde na pessoa, dificilmente ela sai, professor? Pois e o problema é o seguinte, às vezes você quer sair, mas não deixa também, Não deixa. A inspetoria de São João del Rei foi um caso. E aí agora a gente tem um grande desafio lá, que eu acho que é fantástico até para outras instituições de ensino até ficarem atentas a isso. Sim. Isso começou lá no CREA de Minas com a Universidade de Viçosa, levar a inspetoria lá para dentro da universidade, sabe? Então nós estamos lá com um projeto lá, só estamos esperando o Conselho da Casa lá, o Conselho Superior da Universidade Federal de São João del Rei aprovar, o CREA já aprovou, para a gente levar Olha que bacana. a inspetoria para dentro da universidade, e ela vai ficar de frente para os dois prédios da Engenharia Mecânica, Elétrica e de Produção e para o prédio das aulas, ou seja, um ponto super estratégico. Olha que legal. Isso promove uma aproximação muito grande. Aqui a gente tem algumas ações, viu, professor? A gente tem um colégio de instituições de ensino, que como se fosse uma câmara criada com os coordenadores de cursos de engenharia do estado de Goiás, em que a gente troca informação, a gente promove ações para exatamente aproximar o conselho das instituições de ensino. Afinal, o produto final da universidade é o engenheiro que vai atuar dentro do conselho. Então, e tem que existir esse alinhamento, tem que existir esse comprometimento entre os órgãos, para que o profissional saia de fato apto a atuar como engenheiro, conhecendo ali os seus preceitos éticos, morais e profissionais perante o CREA Goiás. CREA Goiás não, o CREA, Sistema CREA Confea, porque aqui a gente vai além de Goiás, a gente tem o participante de Minas aqui também. Beleza, isso mesmo. Professor, uma curiosidade, quando eu falei que não sou ninguém, eu não tenho CREA, eu não sou engenheiro mecânico. Eu sou matemática e física. Tem muita função. Tem muita função, doutor em ciências materiais e por aí vai. Mas o senhor falou em manutenção, POP, preventiva, Eu falei, peraí, mas manutenção não é uma coisa só? Tem vários tipos de manutenção dentro de uma indústria, da empresa? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Existe um dicionário de termos técnicos da manutenção, do Eduardo Seixas, meu amigo lá do Rio, que lá ele define vários tipos de manutenção. Então, quando perguntar quais são os tipos de manutenção, a gente tem que falar assim, com base nesse autor, que para alguns autores é ativa e reativa. Sim. Para outros, eu sigo muito o Allan Kardec e o Nassif, inclusive puxa a orelha lá do pessoal, porque eles continuam fazendo menção à edição, a quarta edição, que é de 2005, saiu a edição de 2019, Esse é um livro de cabeceira, tem outros livros excelentes, inclusive deles também. Então lá, primeiro, já está claro lá que nós estamos na 6ª geração da manutenção. E lá, nós já temos agora mais uma manutenção, que é a prescritiva. Mas então vamos começar. Então nós temos lá manutenção corretiva, que pode ser não planejada, fruto de uma falha aleatória, ou manutenção corretiva planejada, que é fruto da primeira grande quebra de paradigma da manutenção, que é a manutenção preditiva. Aí depois você segue para a manutenção preventiva, que está relacionada a tempo, meses, horas,
Aí depois você vem para preditiva, aí nós temos várias técnicas preditivas, depois se vocês quiserem eu posso citar quais que eu tenho trabalhado com elas, quais que nossa empresa trabalha, que eu levo também para dentro da universidade. Aí tem a detectiva, que é para detectar problemas em sistemas de segurança. Isso é feito geralmente com os equipamentos, obviamente, funcionando, em parceria com operação e manutenção. Sim. Aí vem a segunda grande quebra de paradigma da manutenção, que é engenharia de manutenção. Por que ela é a segunda quebra de paradigma? Porque você deixa de ficar fazendo sempre a melhor correção, melhor manutenção, para você buscar a causa, a raiz do problema atuar nela. Sim. Então, por exemplo, o grande problema daquela empresa ali, ou das maioria das marcas, é rigidez de base. Aí o cara não faz um estudo sobre as bases. Sim. Aí o que ele faz? Vai lá, professor, troca os rolamentos, manda a gente fazer alinhamento a leis, balanceamento dinâmico, tem um problema. Gera um gasto. E aí, com a sexta geração, já com a indústria 4.0, vem então a manutenção prescritiva. O que é prescritiva? Faz até uma alusão aos médicos de antigamente, das famílias, que quando ia nas fazendas, nas casas, ele não só fazia consulta e sabia qual era o problema, como ele prescrevia o que tinha que ser feito. Uhum. Mesmo esse termo não tendo chegado agora na literatura, praticamente todos os relatórios nossos já vinham com o relatório de preditiva, já vinha com essa prescrição. Uhum. Então isso é muito importante, porque não adianta nada eu falar para você que aquela máquina está desalinhada, que aquela máquina está desbalanceada. Não, você tem que prescrever o que tem que ser feito. Né? Ah, entendi. Entendeu? Então você tem que falar mais. Você tá entendendo? Não é só dizer que, olha, você tá febril. E aí? Qual que é o problema seu? O que é que você tem que fazer para melhorar? Então, essa prescrição é muito importante. Isso é importante. Então, se a gente buscar esses outros autores que também comungam aí com as ideias do Allan Kardec e Nassif, estou citando os dois porque são dois expoentes aí da manutenção, né? Sim. Inclusive são meus amigos, então a gente... Um abraço para os dois, inclusive. Tá vendo? A gente fala com pessoas internacionais aí, já trazem os autores dos livros famosos e já manda um abraço e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Fica até um evento aqui, né? Fica até grande. Pois é, os dois a gente... O Allan Kardec, por exemplo, apresentou o nosso último Congresso Internacional de Engenharia Mecânica Industrial, uma belíssima palestra lá em São Paulo, né? Show. O Nassif não pôde ir, né? Mas os dois estão sempre aí. Tudo que a gente precisa, os caras estão sempre prontos aí para ajudar. E o professor Jorge Ney também é um grande nome aí da manutenção do país. Existe uma história aí que quando precisa resolver um problema que é impossível, que ninguém dá conta, ligam para ele, falam, professor, vem cá, me dar uma mão aqui. Esses tempos, lá no conselho ainda, conhecia pouco o professor, um amigo veio contar a história, né? Que eles estavam com um problema no metrô Rio, que ninguém conseguia detectar aquele problema. Sim. E aí ligou pro nosso amigo Jorge Ney e falou, vem cá, me dá uma mão aqui. Disse que ele foi, com 2 dias que ele estava lá, o negócio voltou a funcionar e acabou o problema e nunca mais deu problema. Não é isso, professor? Conta um pouquinho sobre essa experiência. Na verdade é o seguinte, os amigos sempre, né... Vamos na fonte, a fonte vai falar. Os amigos sempre ajudam a gente, né? Então, na verdade, já tem uns 10 anos que a gente tem tido a oportunidade de melhorar lá a manutenção, e eu fico muito feliz de ver que o Metrô Rio está sempre correndo atrás, né, para solucionar os problemas. Um dos mais interessantes foi um projeto que a gente fez lá atrás de uma peça que chama-se a peça de sustentação do captor, né? Então, como aumentou as linhas, então tem linha que tem uma qualidade melhor de assentamento das pedras, essas coisas, né? Então, o nível de vibração é melhor e outras maiores. E aí nós fizemos realmente uma peça lá, um design, inclusive, muito bonito. Aí eu lembro do meu início lá como engenheiro projetista, né? Então eu gosto. Mas isso aí não foi só eu, não. Eu e mais 2 engenheiros, tá? Sim. Eu sempre prezo pela estética também das coisas que eu faço em termos de manutenção. Agora, mais recentemente também, a gente está lá dando uma contribuição lá bacana também para aumentar a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos deles, mais voltado para a parte de motores. E aí, dentro disso aí, acaba a gente se envolvendo, né? Primeiro, a alegria de dizer que tudo que tiver relacionado com ferrovia, metrô, principalmente, por quê? Porque eu sou neto, filho, sobrinho e amigo de ferroviário, né? Então tá no sangue. Tá no sangue. E aí, para minha alegria, a nossa universidade, junto com Viçosa e
IFET de Santos Dumont, nós somos precursores no projeto do Núcleo de Desenvolvimento Ferroviário de Minas Gerais, que está ganhando maior força. Né? Maravilha. Então a gente agora já estou com contato com o metrô de Belo Horizonte, já estou com contato com a MRS, então já tem muitas coisas aí andando nesse sentido. Então a gente acaba, esses desafios que aparecem, né? A gente acaba encarando, porque o que faz a gente crescer, evoluir exatamente é isso aí, você tá, né? Aí tem que estudar muito. E aí eu já vou dizer uma coisa para quem quer mexer com preditiva. Essas coisas. Não gosta de estudar, não? Então esquece preditiva. Vai mexer com outra coisa. Porque por mais experiência que você tenha, o comportamento da máquina, enquanto você não vai conhecer, ver os detalhes, é bonito demais. É aquela historinha, né, professor? É sempre algo novo. Dar a martelada custa R$1. Saber andar a martelada custa 9.999. Exatamente isso. Exatamente então, isso. Professor, o senhor falou aí de falhas, defeitos, desafios. Quais são os principais defeitos que o senhor encontra aí em máquinas e equipamentos de modo geral? Existe? A gente consegue direcionar ou não? Ou cada desafio é um problema diferente? Olha, quando você presta consultoria, só vem pepino. Ninguém vai contratar para um negócio bom, né, professor? E o que é mais bacana é que a gente tem sido desafiado em vários segmentos. Né? Então, vários segmentos a gente tem sido chamado e a gente tem conseguido sucesso, né? Uhum. Então, dizer assim, quais que são os principais, vai depender muito do segmento. Mas o que mais tem que eu vejo indústria, problema de rigidez de base, que parece que o pessoal não percebe isso, mas isso vai levar a outros problemas. Sim. A rigidez de base vai permitir que a sua bancada, né, vai ter mais vibrações, aí vai danificar o rolamento, vai danificar... Principalmente equipamentos rotativos, de alta rotação. Aí nós estamos falando desses aí. Falando em... Está citando problemas de alta rotação, mas nós também temos um problema seríssimo com as baixíssimas rotações, entendeu? Que não consegue pegar, né? Exatamente. Mas desbalanceamento, desalinhamento, fogo mecânico, problema de rolamento. Falta de lubrificação. Aí nós vamos poder... Tem gente que não gosta desse termo. Eu gosto de usar deficiência de lubrificação no sentido de não só a falta, mas como o excesso. Também. E aí o problema, o pessoal não enxerga que o excesso de lubrificante é problema. Entendeu? Então tem esses detalhes, né? Obviamente, quando você está fazendo a manutenção do equipamento, você ou é o médico, no caso o engenheiro, ou é o técnico, no caso do mecânico, né? O enfermeiro, né? Operador mantenedor. Isso, exatamente. Aí a gente já está falando do pilar da manutenção autônoma, né? Sim. Um dos pilares do TPM, né? Isso. Então, é difícil você apontar, esse cara é o principal. Sim. Né? Mas eu te falo que o principal que leva os equipamentos dentro do problema... Rigidez. Chama-se... Não, ser humano. Ser humano. A peça atrás da máquina ali. Na maioria, né, professor? Principalmente quando a gente fala de acidentes, sempre, ou quase sempre, tem ali uma falha humana, algo porque a máquina... Sim. Antes de falhar, ela dá seus indícios, né? Ela nos mostra que existe algo errado. Ela começa a nos dar alertas de que vai acontecer. Então, se o engenheiro, se o responsável pelo setor não está atento a esses alertas, ou às vezes ignoram esses alertas, a gente já viu casos de engenheiros desconectarem sensores que acusaram um defeito. Simplesmente desconecta o sensor e o problema está resolvido. Então não trata a causa daquele problema. Trata o problema. Então, exatamente. Por isso nós temos que lembrar da engenharia de manutenção, que é a segunda grande quebra paradigma da manutenção, né? Sim. Certo? Show de bola. Então vamos encerrando aqui mais esse bloco e vamos tomar um cafezinho, uma água e já a gente volta. Até breve. Estamos de volta, então, para o nosso último bloco. Vamos finalizando aqui nossa participação com o professor Jorge Ney. É sempre um prazer estar aqui batendo um papo contigo, professor. Aprendendo, né, Daniel?
Se a gente pudesse ficar uma semana batendo um papo com ele aqui, seria de grande aprendizado. O tempo é curto. Se a gente tivesse 2 horas para fazer esse podcast aqui, ainda seria pouco. Mas obrigado mais uma vez pela presença, professor. E vem cá, a gente falou de tipos de manutenções, a gente falou de tipos de falhas. E para a gente detectar e reparar essas falhas, existem ferramentas diferentes? Existem técnicas diferentes? Como que é isso? Excelente. Primeiro que na literatura fala detecção de falhas. Mas eu não quero detectar falha. Sim. Como assim? Eu não quero detectar falha. Como assim que eu não quero detectar falha? Porque eu não quero ter falha. Não, mais do que isso. Mais do que isso. Eu quero detectar o defeito incipiente. Sim. O causador. Por quê? Porque se eu detectar falha, eu posso detectar que o motor quebrou. Isso é. Aí, vamos fazer analogia com a nossa medicina. Aí o cara tá morto. Ok, tá só de óbito. Não, é isso. Eu quero o quê? Eu quero detectar uma doença que tá lá, que é um defeito incipiente, para a gente, então, poder fazer o tratamento sem ser necessário, por exemplo, a operação, que seria colocar esse equipamento para uma reforma, alguma coisa parecida. Então, nesse sentido, as técnicas preditivas são excelentes. Algumas se sobressaem sobre as outras, mas não são excludentes para determinado tipos de defeitos. Eu, geralmente... Peraí, professor, deixa eu fazer um parênteses. Sim. Desculpa eu interromper o Não, fica à vontade. Mas então existe diferença entre defeito e falha? Porque às vezes a gente fala de defeito e falha como sendo a mesma coisa. Vamos... Muito boa pergunta. Vamos abrir esse leque aí. Muito bem, muito bem. Então vamos deixar isso claro de uma forma bem simples. Lembrando que a literatura vai estar sempre falando detecção de falha. Falha, o seu motor do seu carro fundiu. Pronto. Não funciona mais. Não funciona, tá? Falhou. Sim. Agora, você tá, por exemplo, com baixa do óleo do motor, você tá com sua suspensão ruim, você tá com algum defeito no seu carro, mas você ainda está andando nele. Permite ele continuar operando? Permite ele continuar operando. Tá com defeito. Ele tá com defeito. Só que, por exemplo, ele não está nas condições ideais. Então a manutenção serve para quê? Para você fazer essa correção para que ele volte a ter aqueles parâmetros de projeto. Sim. Quer ver uma coisa mais simples ainda? O seu carro fazia 16 km por litro. Ok? Sim. Agora ele está fazendo 11,5. Minha mulher pegou o carro para andar. Você está satisfeito? Então. Você comprou um carro mais econômico. Sim. Né? Sim. Para você fazer 15, 16 km. Agora ele está fazendo 11, 11,5. Então ele está com algum defeito. Sim. Então você tem que levá-lo a uma oficina para que ele volte a ter aquelas condições. Então, quando iniciais. eu falo de detecção de falha, não é falha. Na verdade, eu quero detectar o defeito. E vamos falar mais ainda. Defeito na sua fase incipiente. Isso. Sim, joia? Sim. Então, por exemplo, curto-circuito entre motores. Geralmente acontece entre espiras de uma mesma bobina. Sim. Então, se eu consigo detectar esse curto-circuito lá no início, então eu tenho condições de verificar como que eu devo proceder. Até mesmo verificar a evolução dele, já providenciar um motor novo, ou providenciar um que seja um que esteja no almoxarifado, aí já fazer todos os testes necessários para ele tirar essa hibernação dele, ele voltar em condições de estar funcionando. Sim. Então, algumas técnicas, como eu disse anteriormente, elas conseguem ser mais assertivas do que outras. Eu, particularmente, em termos de consultoria, eu gosto de usar as técnicas que eu tiver para eu poder, então, ter, assim como o médico, quando você vai fazer o seu check-up, ele não te pede só um exame, ele te pede vários exames, ele cruza as informações desses exames, inclusive ele também busca o seu histórico de falha, Sim. que muitas empresas não têm histórico de falha dos equipamentos. Qual é que é o seu histórico de falha? Se você chegar lá com problema de coração, o que vai falar é o seguinte: alguém da sua família morreu de problema de coração? Sim. Então aí já está buscando o seu histórico de falha. Então, com esses diagnósticos que a gente tem em mão, a gente vai cruzando as informações. Agora, se você perguntar assim, qual que é das técnicas que é mais, digamos assim, utilizada? Eu, no meu doutorado, e principalmente no meu pós-doutorado, eu provei no meu pós-doutorado que eu conseguia, e mostrei, inclusive fazendo os testes, o SUG-teste, que é uma técnica adicional e respeitadíssima no meio industrial, que eu consigo detectar
baixa isolação no início ali, curto-circuito, Sim. através da análise de vibração. Através da análise de vibração. Então eu fiz testes exaustivos para provar que isso é verdade. E trazendo isso de forma aleatória. Show. Né? Assim, os testes de forma aleatória. Sim. Né? Então eu fazia, ao mesmo tempo, com análise de vibração, fazia com análise de corrente, com análise de fluxo magnético e com o SUS de teste. Show. Para provar. Inclusive foi até interessante numa palestra que eu fiz em São Paulo, tinha umas poucas pessoas lá, aí eu perguntei para os profissionais, né? Vocês acreditam nisso aqui? Que eu estou mostrando para vocês? Aí o pessoal olhou. Aí eu provoquei, né? Eles falaram, não, professor, poxa, o senhor está sempre trazendo novidade para a gente, né? Que eu já tinha trazido detecção de barras quebradas, sobretensão, desequilíbrio de fase, tudo com análise de vibração, né? Uhum. Aí eu falei, então vou fazer outra pergunta. E se fosse o outro cara que estivesse apresentando? Aí eles falaram, aí começaram a rir, né? Falei, então vamos lá. Qual é a técnica que vocês acreditam para baixa isolação? Aí eles, megômetro. Aí o cara falou, não, megômetro é muito simples. Megômetro não dá essa confiabilidade toda, não. Aí o pessoal, professor, é SUS de teste. Falei, então vamos assistir a continuação da apresentação, porque ela não acabou, não. E eu fui mostrando lá, os caras, verdade, entendeu? Então, a gente trabalha com essas outras técnicas. Por exemplo, você vai... eu vou fazer uma análise de vibração num exaustor. Okay? Para eu verificar problemas de desalinhamento, folga mecânica, essas coisas tudo, inclusive rigidez de base, eixo empenado, tudo. Você pode levar, inclusive eu fiz isso numa empresa que não tinha nenhuma cultura de preditivo. Eu levei minha câmera termográfica, né? Eu gosto de contar esse caso porque é muito simplesinho e o cara ficou assustado. Eu virei para ele e falei assim, rapaz, o seu mancal do lado direito tá com problema. Crescimento? Tá com problema. Não falei que tá com crescimento. Falei, tá com problema aquele lado lá direito lá. Aí ele falou, mas não tô escutando nada. Aí ele falou assim, olha, professor. Foi, olha, ainda brinquei, né? Fiz um dramazinho, falei assim, olha, só de olhar, eu tô vendo que aquele mancal tá com problema. Falei, esse cara é muito bom, hein? Aí a mãe de Ná na época tava viva, ele falou assim, isso é parede da mãe de Ná? Falei, quem sabe, né? Sim. Aí, gente, não tem segredo. Por quê? A temperatura normal de trabalho daquele mancal é entre 70 a 75 graus. Tá com 143, que eu vi pela câmera termográfica. Então não tem milagre, não tem nada. Então você pode usar a câmera termográfica, que é muito utilizada em várias áreas, inclusive medicina veterinária, em vários setores, utilizar para não só olhar o problema de origem elétrica. Aí o que eu vejo quando eu vou nas empresas? A equipe elétrica tem câmera termográfica, tem o SUS de teste lá, tem os equipamentos. Tem lá. Aí do lado de cá tem por exemplo, o Microlog GX75, as técnicas para mecânica. Os caras não conversam. Eles não saem junto. Aí você pega um motor elétrico, que você tem problema de origem mecânica e origem elétrica. Poderia a equipe estar trabalhando junto? Com certeza. Não seria muito mais assertivo se estivesse trabalhando em conjunto? Sim. Foi até que nós conversamos nos bastidores. Você falou que você não concorda com essa questão os eletricistas ficarem do lado e os mecânicos do outro. Tem muitas empresas que não é centralizado isso aí. É descentralizado. A parte elétrica está ali de um lado e a mecânica está aqui. Aí se eles não se conversarem, né, não vai chegar num fator em comum. E aí ainda tem outro problema. Geralmente, em termos de motores elétricos, isso eu já ouvi algumas vezes, o que acontece? A culpa é da elétrica, a culpa é da mecânica. Sim. Eu já dei vários treinamentos para detecção de falhas de motores elétricos em company. Sim. Na verdade, eu gosto de fazer uma consultoria treinamento, que é o seguinte, eu faço, mando eles escolherem uns 3 motores que eles acham que é mais problemático, a gente vai lá, coleta todos os dados, né? Os equipamentos mais críticos. A gente vem para a sala de aula, para a sala de treinamento, faz as análises, eu ensino para eles, depois tem uma bancada também, né? Aí eu faço o relatório para eles, beleza? Sim. Então, a maioria das vezes, eu já voltei na minha empresa, que o treinamento dessa vez foi para mecânica e dessa vez foi para elétrica. E aí também já fui em algumas empresas, que aí eu tiro o chapéu para esses caras, que tinha equipe elétrica e equipe mecânica lá dentro. Trabalhando juntas, inclusive. Sim. Trabalhando juntos. Sim. Aí, cara, aí você vê que aquela empresa tem tudo para ter uma manutenção realmente classe mundial, né? Caminhando para a classe mundial. Sim. Professor, e aí, quando a gente fala de integração dessas
equipes e talvez de ferramentas, a gente não pode deixar de falar, né, até puxando um pouco de sardinha para nossa lata, Sim. que eu sei que o senhor trabalha com isso e trabalhou com isso também, da inteligência artificial aplicada à detecção de falhas, né? Porque a inteligência artificial ela já nos ajuda a identificar e detectar esses danos de modo precoce, de modo automático. Então a gente consegue, com o equipamento rodando, fazer essa detecção. Até foi tema do meu doutorado, foi tema do seu pós-doutorado, né, professor? Doutorado também. Doutorado também. Sobre isso. Então, a gente já consegue monitorar isso em tempo real, Sim. sem a necessidade de uma pessoa ali, que é o grande problema, o crítico que a gente tem. Sim. É depender da pessoa identificar e querer consertar aquele problema. Sim. E a gente faz isso de modo, teoricamente, relativamente barato. Sim. E muito mais confiável, não é isso, professor? Me ajuda. Bom, então, primeiro já deixar claro, eu falo isso muito para os meus alunos, nas palestras também. Cuida do seu cérebro. Sim. Porque se você não cuidar dele e ele não for indispensável, ele será substituído por uma inteligência artificial. Nós temos aí inteligências artificiais hoje, aí, inclusive, não sei se vocês viram uma, que é uma moça, né? Sim. Ela, inclusive, com a pele imitando pele humana, né? Tem assertividade de 99% em todos os idiomas. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela ensina os filhos, enfim. O limite é onde que você tiver, na sua cabeça, no bolso, e o primeiro exemplar parece estar sendo comercializado agora na Índia, né? Então, falando um pouquinho disso aí, eu preciso contar uma história para vocês. Primeiro que, na virada do século, todos nós que estávamos em grandes universidades tiveram que desenvolver o seu doutorado aplicando inteligência artificial. Então, eu fui para a Unicamp para trabalhar com técnicas preditivas, que eu já tinha começado isso em 1994. E aí o meu orientador, o professor Robson Lira, falou, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que trabalhar com inteligência artificial. Eu falei, o que é isso? Aí a primeira coisa, né? Falei, nunca tinha ouvido falar esse negócio. Uhum. Aí voltando para casa, eu estava de ônibus aquele dia, na rodoviária de Campinas, eu falei, que caramba, e agora? Aí eu vi uma livraria lá, né? Entrei, tinha um livro de capa amarela, inteligência artificial. Foi, pô, é esse. É esse. Esse aí. Aí eu fui começar a ver o que era inteligência artificial. Nem ele, eu acho que sabia tanto assim de inteligência artificial. Acho que ninguém sabia. Aí, moral da história. Eu vou desenvolver o sistema especialista. Aí precisava de uma Shell. A Shell é como se fosse onde você constrói o que você quiser para cima. Sim. Aí fomos ver a Shell no mercado. Tinha a Shell de $20 mil a $200 mil naquela época. Falei, Jesus do céu, como é que eu faço? Licença. Aí eu consegui identificar na Universidade Federal do Ceará que eles tinham desenvolvido a Shell Expect Cinta. Aí tá. Aí ela tinha umas certas limitações. Aí o professor falou assim, você vai desenvolver alguma coisa a mais? Eu falei, vou desenvolver sim. Aí eu bolei o sistema híbrido. Né? E aí, naquela época, a técnica mais falada era redes neurais artificiais. Sim. Aí eu desenvolvi um sistema especialista para detecção de falha em motores elétricos, falhas elétricas de origem elétrica, origem mecânica. E aí, para entender aquela matriz XYZ lá, sim, eu fiz, então, a parte de sistema especialista para traduzir aquela saída dessa forma. Aí eu tenho que contar essa história rapidinho. Fui para um congresso, aí isso foi em 2002. Sim. Fui para um congresso em São Paulo para falar sobre a inteligência artificial no planejamento da manutenção. Cara, saí de lá triste. Tinha umas 500 pessoas, ninguém tampou pedra, ninguém fez nada, mas ninguém entendeu nada. Uhum. Aí naquele mesmo ano, no congresso do Cobenji, um japonês ficou quase 1 hora e meia conversando comigo. Aí já fiquei aliviado. Aí todos os congressos científicos, as pessoas já estavam falando. Já estavam falando. Mas escuta só. 7 anos depois, teve a secretária da Brahman me ligou falando assim, professor, só que gosta de mexer com esses negócios aí meio esquisitos aí, tipo, mais ou menos assim, tradução livre, tá? Você não quer participar de uma mesa redonda sobre novas técnicas para... Isso aí foi um congresso da Brahman. Aí fui lá, fui falar, eu peguei a mesma palestra de 7 anos atrás, não mudei nenhuma letra daquilo lá, só mudei o visual. Sim. E aí, cara, levei quase 1 hora e meia para sair de dentro do salão. Já era um assunto de interesse. Mas ainda assim o negócio ficou meio parado. Sim. Que eu tô falando de 2002 para 2009. Aí é só vocês verem quando que foi o boom da indústria 4.0. Eu acabo de defender agora em janeiro minha tese de doutorado falando sobre inteligência artificial, que é quase isso que o senhor falou. Aí é o seguinte, aí depois aí comecei a trabalhar com outras técnicas, né? Lógica fuzz, né? Sim. Que a inteligência artificial é 0 ou 1, né? Sim, sim. A inteligência, a fuzz não, já compreende o que é frio, o que é
que é muito frio, o que é temperatura ambiente, o que é muito quente, o que é quente, né? Então, Sim. essas coisas. Então, é só para dizer para vocês que realmente a inteligência artificial está aí, não tem Ctrl+Z, não adianta quererem parar a inteligência artificial, porque elas já estão presentes muito mais do que a gente imagina na nossa vida. E para finalizar essa parte da inteligência artificial, aguarda o final dessa década, vocês vão ver o que está vindo aí até 2030. Professor Jorginei, muito obrigado pela participação. Prevendo o muito futuro, querido. Muito bem-vindo sempre aqui na nossa universidade. Mais uma vez agradecer aos professores aqui, Daniel e Luiz Rogério, pela presença e participação. E abro aqui para o senhor fazer um último agradecimento e a despedir da gente. Logo mais a gente tem a palestra de abertura da Semana da Engenharia Mecânica. Ok, é só dizer que eu estou muito feliz de ter mais 2 amigos, com certeza, né? Você já é do coração esquerdo. Agradecer essa oportunidade de estar participando aqui desse podcast aqui. Uma pena que já se passaram aí, o tempo já se foi, a gente poderia estar aqui virando até a noite. Gratidão eterna pelo convite, gratidão eterna de estar com vocês. Espero a gente ter esclarecido algumas coisas aí para quem estiver assistindo. E quem quiser também mais detalhes, é só mandar um e-mail para mim, brito.ufsj.edu.br. Show de bola. Show. Obrigado, professor. Eu aprendi muito manutenção hoje, viu? Vou começar. Logo, eu quero CREA, viu? Quero meu diploma de engenheiro mecânico. Tanta vez que eu venho aqui. Professor Daniel, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. E já que o professor Rafael não veio hoje, né? Vamos fazer a piadinha aí, né? Achou? Tem um monte de matemático aqui, Achou a engenheiros. piadinha? Acabou. Já estamos estourados. Mas pode fazer a piada. Não, pode fazer a piada. Vamos fazer, então. Esse é homenagem ao filhão, né? O Rafael, o professor Rafael aí. O que um vetor disse pro outro? Vetor diz pro outro? Eu vi esse negócio igual.